Sejam todos bem-vindos. Este é o nosso 7º episódio de Chamado Rúnico. Nos episódios anteriores, os nossos heróis entraram no Grande Jardim, fugindo da igreja de Elu. E eles estão aí por duas razões principais. Uma, porque alguns deles estão sendo perseguidos pela igreja e estão tentando evitar isso. Enquanto outros estão sendo perseguidos por uma guilda de ladrões muito famosa, que estava querendo o sangue deles por conta de uma pedra que eles achavam que os heróis tinham, mas não tinham. Isso quase custou a vida de alguns deles, mas eles conseguiram fugir pro Grande Jardim. Outros heróis entraram no Grande Jardim porque eles estão preocupados com os poderes de Salazar, que tem apresentado sérias ligações com as sombras e uma falta de autocontrole gigantesca, e posto as pessoas ao seu redor em risco. E matado algumas, inclusive, por conta disso. Quase matando, inclusive, os seus próprios recém-feitos amigos. Mas, antes da gente partir para a aventura, vamos nos apresentar e falar quem é quem aqui nesta mesa. E a pergunta de hoje, senhoras e senhores, é: como o personagem de vocês se sente ao ter que confrontar a decisão de tirar ou não a vida de outro ser humano? Eu sou o narrador, meu nome é Estevão Balada, e, bem, graças aos deuses deste universo, eu, por ser apenas um narrador, não preciso me confrontar, de fato, com pôr ninguém em perigo de morte, ou nem preciso me preocupar com isso. Você só cria a situação, né? Ele só cria a situação. Exatamente. Quem mais é Davi? Kyron, comece aí. Boa noite, meu nome é Davi Calmarques, eu faço Kyron aqui nessa mesa. Bem, o Kyron ele faz mais o que ele acha que ele vai matar a pessoa se ele achar que é certo no momento, tipo. Até agora, o decorrer do momento, ele não matou ninguém, pelo que eu lembre. Eu não lembro dele ter matado ninguém. Ele já botou pessoas em grande risco, botou pessoas que ele gostava à morte, talvez, mas ele em si nunca matou ninguém. Mas ele faria se fosse necessário. Não que nunca tentou, mas nunca conseguiu. Beleza. Mirage? Oi, gente, eu sou o Ryuziel, eu faço Mirage Mivu, que a propósito, ele está lendo esse livro aqui agora, de magia. Ele tá assim, sempre que tem tempo. E como ele é um assassino, assim... Ele se preocupa muito, né? Apesar de ele ser um assassino um pouco diferenciado, que ele tem um senso de justiça meio louco na cabeça dele, às vezes, sabe... Só se for muito próximo dele que ele para e pensa, mas se não for próximo, ele mata mesmo, assim, não se importa muito. Beleza. Eris? Ai, gatinha. Eu sou Eris, eu faço o Witserk nessa mesa, e o Witserk, ele serve sempre a um plano maior. Então, se tiver dentro do plano, ele, tipo, não tá nem um pouco aí em resolver a situação. Aí, se não tiver, provavelmente ele vai ficar bem incomodado, ele não vai gostar de fazer, ele vai evitar ao máximo. Fez sentido? Porque... Fez. Vai. Esse plano maior veio de onde? O plano maior é da deusa dele. Ai, garanto, a Senhora das Sombras. Ô, Glória! Ô, Glória, Labachura. Falando em deuses, Dev? Oi, eu sou a Jessie. Eu faço a Dev. E a Dev, ela é uma agente de Hurrius pisando nessas terras, né? Então, ela faz o que for necessário para cumprir a palavra de Hurrius. E às vezes, a ira de Hurrius cai sobre a terra e ela precisa agir. Então, ela não tem nenhum problema em cumprir com o propósito dela aqui. Ô, Glória! Labachura. Labachura! Olá, meu nome é André Joaquim, eu interpreto a Aisha Jamile. Bom, a Aisha mata o que ela acha que tem que matar. E é isso. Eu amo. Salazar? Oi, eu sou JP. Não pensou no nome hoje. Não, Agrohot. tem mais, gente. É o Agrohot. Esse é muito ruim. Old. Esse mesmo. Ok. E o Salazar
Salazar geralmente tem uma ética de não querer matar as pessoas, né, conscientemente. Mas provavelmente se ele precisar, tipo, por algo muito, tipo, sabe, ele tá, se for uma situação bem tensa, muito absurda, ele pode chegar a matar alguém, mas eticamente ele não costuma pensar nessa opção, né, tipo, consciente, né. O famoso, se me atacar, eu vou atacar. Eu corto. Mas aí como é que será que ele se sente, assim, sabendo que ele faz isso, mesmo sem querer? Ele é muito triste e seguro por causa disso, né? Ele não consegue controlar o que ele ficou um tempo procurando e tipo, achou que era a saída dele e agora ele vê que é um problema para outras pessoas. Continua sendo um problema para outras pessoas. E isso é o que veremos agora. Faz menos de uma semana de tempo de jogo que os nossos heróis se encontraram e entraram no Grande Jardim. Faz especificamente, se eu não me engano, 4 dias. 4 dias. Então, eles agora estão no Grande Jardim, que é esse lugar, é esse plano mágico, fantástico, muito diferente do plano real, onde existem criaturas diferentes, onde a magia e a energia fluem de formas diferentes, onde as próprias leis da física funcionam de formas diferentes. E eles estão tentando entender como funciona esse mundo depois que eles encontraram o mestre da Aisha, e ele sugeriu que eles fossem até a Casa-Árvore Dantu, que aparentemente é um lugar que fica no Grande Jardim, onde eles conseguiram receber abrigo. Beleza? No episódio anterior, então, eles estavam viajando por essas terras desconhecidas depois de terem deixado Aldor, o mestre, que os guiou. Ele deu pra eles alguns presentes que poderiam ajudar eles nessa viagem. Nada muito significativo, mas profundamente simbólico. E nessa última viagem, nesses últimos 2 dias de viagem, eles acabaram tendo alguns problemas, porque o Chiron descobriu que como a guilda de ladrões tinha o sangue dele, um mago provavelmente estava fazendo feitiçaria contra ele e prejudicando a sua vida. Deixando ele com febre, dores pelo corpo, às vezes um sufocamento, enfim, às vezes uma fadiga descomunal. E, em meio a isso tudo, eles se depararam com um lugar. Algumas criaturas dessa região conheceram algumas criaturas inteligentes ou não nesse lugar, até que eles chegaram numa caverna em frente a uma cachoeira onde eles encontraram uma aranha. Eles enfrentaram essa aranha. Essa aranha lutou contra eles. Eles derrotaram essa aranha com bastante eficácia. Um desmoronamento da Aisha por cima do covil da aranha fez boa parte do trabalho enquanto eles fugiram. E aí o episódio anterior terminou com o Mirage subindo numa árvore, observando o horizonte para tentar encontrar o ponto de referência que eles tinham para onde eles estavam viajando, que eram umas montanhas voadoras lá longe no horizonte, difícil de ver às vezes. Mas ele viu e ele falou, é pra lá. Quando ele desceu da árvore, onde ele encontrou várias fadinhas que perguntaram coisas pra ele, ele comentou ali coisas com elas, o Chiron começou a sentir uma dor de novo, forte no peito, e isso obrigou eles a descansarem antes do que eles queriam. O Chamado Rúnico, Episódio 6, terceira parte. Depois que vocês tiveram que parar pra descansar, forçosamente, né, por conta das dificuldades do Chiron, ele começou a sufocar, ter um aperto no coração e ele não estava conseguindo fazer com que as magias dele tirassem isso, vocês tiveram que parar efetivamente e cuidar dele. As horas acabaram se passando e vocês precisaram acabar se ajeitando ali pra acampar no meio de um dos bosques do Grande Jardim. Alguns de vocês se revezaram pra dormir enquanto vocês faziam a guarda e cuidavam pra garantir que o Chiron não morresse. Salazar, quando você dorme naquele dia, você tem sonhos. Você quase sempre sonha muito. Mas, ultimamente, nesses últimos 3 dias, principalmente, você tem tido sonhos e eles têm parecido muito reais pra você.
Você não teve a sensação que era como se fosse outra pessoa vivendo aquilo. Você tinha a sensação de que aquilo eram memórias. Não era como se aquele personagem fosse um personagem de um mundo fantasioso. Não. Você tinha certeza de que aquele personagem era você. Um dos sonhos mais antigo foi da sua infância, brincando com o seu irmão menor. Ele sempre muito competitivo e implicante, e você sempre meio condescendente e não querendo brincar da forma como ele brincava. Mas você tem memórias boas se divertindo com ele, mas também tem memórias ruins. E essas memórias te assolam nesses sonhos. Você acorda pensando sobre aquilo, fica relativamente quieto, caminha com seus amigos pelo grande jardim. Na outra noite, você sonha com a sua adolescência, quando o seu pai te desafiava a fazer coisas que você não conseguia, ou que ele achava que você devia conseguir, que você não queria fazer. Desafios de arco e flecha, desafios com cavalos e corridas, né, contra o seu irmão, lutas contra os mestres de armas do seu castelo. E você não ligava pra nada daquilo, você era uma pessoa que gostava mais de ficar nos livros, gostava de caminhar pelos jardins com a sua mãe, gostava de conversar com as outras pessoas da corte, ao invés de lutar ou, enfim, defender uma causa que você não achava que era sua. E com o tempo você foi se cansando cada vez mais disso. E isso ficava muito claro pra você nos sonhos. Até que nessa última noite agora, nesse último sono, não fica de noite no Grande Jardim, mas nesse último momento de sono que você teve, foi um sono entrecortado. E Mirage, você estava acordado, conversando com o Vitzerk, enquanto vocês cuidavam do Chiron, fazendo guarda para que nada surpreendesse vocês enquanto vocês descansavam, já que vocês iam passar ali um tempão. Você e o Vitzerk estavam conversando e comendo, provavelmente, enquanto vocês observavam o Salazar dormindo. E o Salazar tava se mexendo e tava tendo um sono agitado pra caramba. Naquele momento, Salazar, o que você sonhava era com o caminho que você tinha feito até aí. Você se lembrou agora nitidamente de ter pego um barco e navegado até o Império Fortense. Você se lembra claramente de você caminhando por uma estrada com um cavalo que você aparentemente tinha comprado em algum lugar, com parte do dinheiro que você tinha roubado da sua família, depois que você fugiu do castelo, apagando de todos os registros o seu nome, apagando dos livros de contas, das tapeçarias de heráldica. Você usou os seus poderes recém-conquistados com o apoio da Sombra, que agora é seu guardião. Você apagou tudo aquilo, tentou deixar pra trás o seu passado, mas esse passado agora te golpeou com um soco na boca. O que você se lembra agora é de você ter sido assaltado na estrada. Tentaram roubar tudo que você tinha. Conseguiram te derrubar do cavalo enquanto você tentava convencer os homens a se afastarem de você, mas eles estavam furiosos. Eram 3 homens e uma mulher, vestidos com trapos, provavelmente fora da lei, que viviam na floresta, fruto das guerras recentes, que gerou uma porção de pessoas desempregadas. Soldados viraram saqueadores e assaltantes. E eles conseguiram tirar você de cima do cavalo, abrir um corte na sua coxa, e enquanto você se debatia para se defender, eles deram um chute na sua cabeça, facadas no seu corpo, você se protegendo como podia, sentiu o seu corpo chegar a um nível extremo de dor, até que sua consciência não era mais sua. E quando você acordou, essas pessoas estavam mortas ao seu redor. Mas não tinham só essas pessoas mortas ao seu redor naquela ocasião. Existiam também mais 3 camponeses que provavelmente tinham ido te ajudar, mas que a Sombra também roubou a energia delas para curar o seu corpo. E você, sem entender, ainda com a sua consciência turva, deixou aquelas pessoas para trás e chegou num vilarejo, provavelmente de onde tinham saído aqueles camponeses, que durante aqueles dias seguintes não voltaram, enquanto você ficou hospedado na casa de uma mulher chamada Joana, que tinha acabado de parir um bebê. E você, enquanto estava hospedado lá, ajudou ela a cuidar da criança, ajudou ela na fazenda, até que a mensagem chegou de uns camponeses mortos e tentaram te acusar de alguma coisa, mas quando os rumores chegaram, antes de você realmente pensar em se defender ou qualquer coisa, o seu primeiro ímpeto foi sair dali. Você sentia que tinha uma coisa te chamando, te puxando numa direção, e você foi atrás dessa coisa. E Salazar, você acorda nesse dia, suado, assustado, com o sol nos seus olhos, se lembrando de tudo que você viveu até então. Chocado.
Vocês estão todos acordados no acampamento de vocês, numa manhã, no Grande Jardim. Vocês eventualmente vão acordar e tal, e vocês estavam descansando depois de um dia, podem considerar mais um descanso aí pra vocês, recuperar vigor e vida, quem tiver ainda dando tomada. Mas vocês acordam no dia seguinte. Davi, esse foi um dos golpes mais poderosos que você já tinha recebido dele. Foi difícil contornar, mas depois que você dormiu e seus amigos, principalmente o Witzer e a Aisha, se revezaram cuidando de você enquanto você dormia e recuperava suas forças, se você tiver fadiga tomada, Davi, não cura elas. E se você não tiver, toma 3. Tá, não tenho, eu tomo 3. A Aisha e o Witzer ficaram cuidando de você essa noite, pra caso outro ataque surgisse, ficaram medindo sua temperatura, vendo se você tinha algum problema. E, por alguma razão, nenhum outro ataque veio até você acordar. E você estava bem preocupado, porque esse ataque foi bem mais forte do que você imaginava, e você teve medo, realmente. Todos vocês estão acordados, interajam como quiser. Cairo não tem medo. Brincadeira. Eu vou ler o livro, Estevão. Vou ficar lendo o livro. Ok. Que livro é esse que você tá lendo? Harry Potter... Não, brincadeira. Eu anotei aqui... Peraí. Livro de runas, que talvez possam ter alguma coisa que me ajude com as magias de sangue. Quem te deu isso foi o Aldor, certo? Aldor, sim. Grande Beleza. Homem. Você começa a ler aquilo ali. Você tá meio cansado, você acorda e tal, bebe água. Vocês estão perto de um riachozinho. E... o que vocês fazem? Eu vou botar aí, só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos. Vocês estão acampando num lugar mais ou menos assim. Nossa, que bonito. É um lugar com um riacho perto, algumas quedas d'água, um lugar meio pedregoso e montanhoso, com bastante árvores, relativamente quente e úmido, bastante úmido. Tem muito limo por cima das pedras, é tudo meio escorregadio, principalmente aí perto da água, mas tem uma água extremamente pura e límpida, peixes nadando por aí no lago, frutas comestíveis pelas árvores próximas, pássaros e animais por toda a volta, um barulho vivo de floresta, um cheiro úmido de terra fresca, e todos vocês estão despertos naquele dia, com os problemas que vocês têm na mão pra resolver. Vocês acabaram de enfrentar uma aranha, não viajaram muito tempo pra frente, pararam aí pra descansar, porque o Chiron não conseguia mais. E é isso, Salazar acorda nessa condição, Chiron acorda nessa condição, e os outros estão nas condições que quiserem. A Dev, por exemplo, tava meio consternada com o fato de uma aranha gigante ter sido morta. A Aisha tinha acabado de usar o seu poder, bastante do seu poder, pra derrubar parte de uma terra, então você ainda estava pensando sobre isso. O Witzer estava remoendo na sua própria mente o fato de ter tido, né, que com as suas próprias mãos participar do abate de uma representante da sua deusa, por mais que tenha sido necessário para proteger os seus amigos, isso ainda pesa. E o Mirage... Eu estava contando sobre meu encontro com as fadinhas. Exatamente, o Mirage estava empolgado, na verdade, com a conversa que ele teve com aquelas fadinhas que depenaram uma árvore, porque as folhas, na verdade, eram suas asas. Então, galera, é com vocês neste momento. Eu tô do lado do Chiron lendo também. Eu tô lendo. Tá. De repente, os bandidos são os leitores do rolê. Sim. Eu levanto e eu olho essa cena, né? Um de costas pro outro, apoiado com as costas um no outro. Cada um lendo seu respectivo livro. Eu dou uma olhada assim pra todos eles que estão ali comigo, todos vocês. E eu vou tentar pegar água nesse rio e pensar sobre pegar esses peixes, porque parece que os guardiões desse lugar, do Grande Jardim, pelo menos é o que parecia que eles eram. Foi o que eles disseram ser, né? Sim. Eles me pareceram estranhos em relação a comer a carne dos animais e eu não sei bem o que isso significa. Não sei se eles não comem por aqui. Não sei o que pensar sobre isso, mas meu estômago tá roncando, então... Você tá pensando isso olhando pros peixes, assim, Sim. A um tapão Exatamente. de distância. E aí Beleza. O que vai acontecer é que eu vou acabar pegando esses peixes, porque eu preciso me alimentar. Bom, o Witzer que ele tá, como o Estevão narrou, ele tá bem, tipo, abatido. Na verdade, querendo sair do lugar mesmo, tipo, se afastar de todo mundo. Então ele, tipo, levanta e vai pra um lugar que não esteja
nem a Dev, nem a Aisha por perto, e ele vai tentar entrar no meio da floresta. Beleza. Com algum objetivo específico ou só de buscar silêncio e isolamento? Buscar silêncio e, tipo, sentar pra meditar um pouco. Uhum. Eu tô com um sentimento muito pesado, né, dentro de mim. Tô muito mal mesmo. E aí o que eu penso é... O que eu queria muito fazer era mergulhar na água pra dar uma aliviada, assim. Aproveitar e tomar um banhozinho, né? Uhum. É bom, é bom. Salazar, Oi. dormiu bem hoje? Não muito. Pois eu também não dormi. Eu tô extremamente cansada. Eu quero tomar um banho, você me acompanha? Sim. Tava com essa vontade de tomar um banho também. A Aisha vai se despindo enquanto sai da caverna até o rio e mergulha. Eu fico meio envergonhado, só tiro a minha camisa e... Ela sai da água e fala: você vai andar depois com as calças molhadas? Isso pesa. E Asa? Não tem muito problema não. Tranquilo. Não tenha medo. Eu não mordo. Eu vejo isso acontecendo e aí eu olho pra mim assim e eu vejo que eu não tomo banho desde o início dessa aventura. E aí eu falo assim, não tem problema, vamos lá, Salazar. E aí eu começo a tirar minha roupa também. Eu não acredito que eu saí e começa essa palhaçada. Exatamente. Aisha, Dev e Salazar estão nessa vibe, nesse momento aí. Do banheirão. O Kyron e o Mirage estão lendo, sentadinhos nas pedras. Kyron, qual é a sua vibe? O que você tá se passando pela sua cabeça nesse momento? Você tá lendo isso, tipo, vou passar meu tempo, ou você tá lendo isso Não, eu tô lendo full focado. Tá, então joga um teste de raciocínio, por favor. Raciocínio puro? Raciocínio e arcanismo, né? Técnica arcana. Técnica. Se você tiver... eu tenho maestria. Gravação. Eu tenho maestria em gravação. É mais 6. É 21. Mais 6, 21. Beleza. Guarda essa informação aí. Você tá lendo focado, então, procurando alguma coisa que possa te ajudar. Sim, porque eu não acho que o Aldo me daria esse livro nesse momento à toa, sabe? Aham. Ô, Estevão, eu só queria comentar um negócio sobre a cena lá do Rio. Quando a Dev falou assim, Salazar, não tem problema. Eu tava, tipo, com os pés já na água, já entrando. E aí, quando ela falou isso, eu falei, tudo bem, então eu vou tirar minha calça. Só que aí eu fui mais pra lá, sabe? Mas você não precisa estar pelado, né? Você pode usar só a sua roupa de baixo, só o seu calção. Não, sim, eu tirei minha calça. Ele tava saindo dia. Me afastei um pouquinho, mas pra ponta do rio. Eu imagino, tipo, a Aisha, assim, debaixo da cachoeira, sabe? A Aisha, assim, debaixo da cachoeira. Maravilhosa. É como eu imagino. A Aisha, assim, tipo, tomando banho na cachoeira, completamente nua, com os cabelões dela, assim, escorrendo por cima dos peitos. A Dev, meio que entrando, assim, devagar na água gelada, meio estabacada, assim, escorregando naquela poça maior. Caindo assim. Se apoiando com a mão na pedra com limo. Exatamente, daí você apoia assim e você cai. Aí nisso que você cai, tipo, você molha um pouco o Kyron e o Mirage. Aí eles reclamam assim, cai um pouco de água na fogueira e faz sobe uma fumacinha, enquanto o Vitzerk tá se afastando assim, entrando na floresta. E o Salazar tá dando a volta assim pra parte de trás da pedra da cachoeira, onde ele encontra um laguinho assim, meio morno ali, de água meio parada, onde ele vai se metendo assim devagarzinho, meio tímido. Vocês vão espantar os peixes! Vitzerk, você começa a entrar na floresta. A paisagem que você vê mais pra dentro é mais ou menos essa aqui, cara. RPG Imagens. Ai, e lá vai a Erinha. Árvores. Ai, que lindo! Enquanto você vai caminhando por dentro da floresta, aquele sentimento de paz que você procura realmente te preenche. Você sente que a energia desse lugar, ela é muito visceral e muito primal, assim, sabe? Muito primordial, muito selvagem, incontida e absoluta, sabe? E você, com toda a sua sensibilidade, encontra nas sombras daí, porque o sol vem cortando as árvores, assim, e aí tem uma escuridão real, sabe? São árvores muito grandes, com copas muito fartas, e você percebe que o chão inteiro é úmido. Você pisa e, tipo, seu pé afunda em folhas, assim, e criaturas saem correndo. Criaturas de várias cores, assim.
essas raízes que estão aí na imagem são enormes, sabe qual é? Você consegue caminhar por cima dessas raízes, passar por baixo, passar por cima, se meter por entre os troncos das árvores pra conseguir chegar no outro lado. Aí você dá um pulinho assim, você ouve eles gritando e rindo lá atrás, mas logo esse barulho cessa. E você é cercado pelo barulho da natureza. Até que você encontra uma árvore muito grande, com uma raiz muito aérea, assim, com quase uma caverninha ali embaixo, sabe? E você percebe runas nas paredes nas raízes, né, dessa árvore. E quando você se aproxima, elas parecem as runas que o seu povo usava. E isso te lembra um pouco de casa, em algum nível. Eu passo a mão por cima delas, assim. Tipo, como se eu tivesse querendo instalar de novo, entendeu? Tirando poeira de livro velho. Tirando poeira de livro velho. Ao mesmo Sim. tempo que, tipo, uma saudade de voltar pra casa. Sabe? Quando você passa a mão, elas se iluminam um pouco. Aí minha mão para instantaneamente, porque isso nunca tinha acontecido antes, completamente. E todas as runas da árvore começam a se acender, assim. E você percebe que a luz começa a sair dessa árvore e você percebe ela se acendendo em outros pontos da floresta. Cara, o Witzer tá bem abaladinho. Tipo, ele vai, dar um 360, assim. Ele se coloca de joelhos e ele quase começa a chorar, porque ele dificilmente faz isso. Então ele tá, muito envergonhado pelo que ele fez. Ele tá muito arrependido. Você se refere à aranha? Aham. E aí ele segura o choro. Na hora que você se ajoelha, assim, as coisas balançam, a sua máscara que você leva pendurada ali, ela cai e balança pra frente, assim, e fica balançando aquele rosto te encarando, sabe? Uhum. De cabeça pra baixo. Quase sussurrando, ele fala: me desculpa. Eu não consigo fazer isso. Eu não sou nenhum professor. Você me fez um guerreiro. Eu renuncio esse garoto. Por ele eu traí a sua confiança. Eu te prometo que eu vou proteger ele. Mas não sou eu que vou cuidar do destino dele. E aí eu faço o símbolo de Argaran, como se eu estivesse reverenciando ela. Cara, eu acho muito curioso, porque esse símbolo que você criou, eu acho que eu não compartilhei com você a ideia que eu tenho do símbolo dela, né? Não. Cara, é um círculo com 5 linhas pra cima, assim, tipo, com meio assim, 5 linhas pra cima. Eu sou sensitiva, Estevam, sou sensitiva. Como se fosse uma coroa de teia, tá ligado? Tipo, uma coroa de teia, assim. E o símbolo é um círculo escuro, que é a lua negra, tipo, a lua nova, com a teia, assim. Cara, na hora que você levanta, essa criatura tá te olhando. Ai, calma, vamos lá. Ai, meu Deus. Mas Começou. F no chat já? Ah, não. Cadê? Ah. Nem. Nesse momento eu tô falando com a Aisha que de repente seria um momento ótimo pra gente começar a pegar alguma comida, assim. Aí eu falo, quer fazer isso? Eu posso pegar uns peixes, ou você pega uns peixes, eu pego umas frutas, a gente pode se dividir, o que você acha? Eu acho ótimo. Pegue frutas, eu cuido dos peixes. Aí eu abro a boca cheia de dente, assim. Vocês se Eu lembram acho que existe uma estranho e rio, tempestade assim. seguindo vocês. E que existe um certo senso de urgência na viagem de vocês. E vocês percebem que vocês têm perdido um tempo. Talvez seja importante os personagens de vocês lembrarem disso em algum momento. Então vocês se separam e, depois de tomar o banho, começam a recolher as frutinhas e peixinhos de vocês, suave. Witzer. Ah. Então a criatura que você tá vendo é um fauno, com orelhas enormes, chifrinhos, cabelos longos e o rosto bem peludo, nariz largo, o corpo que no meio dele se transforma em um corpo meio que de bode, assim. Ele tem bastante pelo na região pubiana. Ele tem um rabinho, que quando ele vira de lado pra você, assim, esse rabinho você percebe que ele vai se mexendo, assim. E ele tem, tipo, pelo por todas as costas dele, e os bracinhos e as pernas bem finos. E um orelhão enorme, assim, que fica mexendo constantemente enquanto vocês conversam. A qualquer som que faz, e essas orelhas se mexem separadas, assim, né? Tipo, essa criatura tá te olhando, as orelhas dela mexem assim, e fala... Guerreiro? Protegê-lo? Você não está falando comigo, não é? As desculpas eu pensei que fossem pra mim, mas... no meio disso tudo... eu fiquei um pouco confuso. Né? Você não é daqui, é?
Não, eu não sou daqui. Eu sou um ser de sombra. Você Eu consegue sei. ver. Nós estamos Claramente aqui. um ser de sombra. Nós estamos aqui fugindo de outros seres de sombra. Então, estamos só de passagem, não se preocupe. Não tem problema, eu acho. Foi você que acendeu a matriz? A matriz? E aí ele olha pras luzes. Eu acho que sim, mas eu não sei o que isso significa. Significa ajuda. Você precisa de ajuda? Eu acho que eu preciso de ajuda. Mas. Parece mesmo que você precisa de ajuda. Que tipo de ajuda você precisa? Eu preciso chegar até a árvore Dantu. Você conhece um caminho rápido e seguro? Árvore Dantu. Ele pula assim, mais pra perto de você. Ele é um fauno, né? Ele tem tipo 2 pezinhos de bode assim. Ai, cara, eu tô apaixonada por ele, cara. E ele pula pra você e ele te olha com os olhões assim, tipo, ele tem os olhos bem arregalados. E aí ele chega bem perto de você. O caminho pra casa da árvore Dantu, o mais rápido que eu conheço, é seguindo a linha da matriz. Mas ela percorre os pântanos e percorre as montanhas e áreas pra além do meu conhecimento. E você sabe se é um caminho seguro? No Grande Jardim, a segurança de quem viaja depende do caminho de quem caminha. Aí, tipo, ele sente, tipo, uma lágrima escorrendo de novo. Ele, tipo, limpa, assim, porque ele não quer demonstrar. Os seus olhos estão bem? Sim, eu tô bem. Eu acho que é isso, eu vou avisar meus amigos. Amigos? Sim? Há mais de você? Sim. Oh, meu Deus. Tenho que avisar os outros? São muitos? Somos... Ai, calma, que eu tenho isso de cor. Calma, off game. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 6. Eu vou com você. Preciso garantir que tudo esteja bem. São mais seres de sombra, não é? Sim, são. Você está melhor? Ainda precisa de ajuda? Acho que não. Acho que eu estou bem. Podemos seguir. Tem certeza? Não me parece muito confiante. Acho que por enquanto não, mas eu sei que eu vou recuperar isso. Qual o seu nome? Meu nome é Silphis. Prazer, Witzer. Prazer. Podemos encontrar nossos amigos, então? Os seus amigos. Sim, se eles serão meus amigos ou não, veremos com o tempo. E aí eu vou em direção ao pessoal. Tá. A Dev e a Aisha tinham terminado de catar comida. O Salazar, você tinha terminado de tomar banho? A gente vai contabilizar esse peixe, essa fruta? Depois. Eu tinha terminado já. Cara, eu vou considerar que vocês tenham pego o suficiente que vocês consigam carregar pra hoje, assim, tipo... Porque aí, ao redor de vocês, é bem farto mesmo. Mirage, você teve alguns breakthroughs, assim, na magia e conseguiu até fazer uma pedrinha rodar na sua mão. Gatinha! E enquanto você, Kyron, no momento em que o Witzer, que tá se aproximando, já vendo os amigos de longe, assim, com o Silphis acompanhando, assim, por trás, meio curioso, Kyron, você tem uma epifania. Você encontra uma parada, aí você volta numa página que você tinha lido antes, você encontra outra parada, e você percebe. Você sabe o que fazer. No que você lê aí, você percebe que existe uma possibilidade e um conjunto de runas que ele te mostra aí, que juntas talvez você possa fazer um escudo de desenfeitiçar permanente. Você consegue fazer uma parada, tipo uma pulseira, um amuleto, alguma coisa assim que esteja em contato com sua pele pra prevenir ataques mágicos contra você. E estando no Grande Jardim, a energia consegue fluir com muita facilidade. Então você consegue saber que aí você consegue fazer isso com ainda mais força. E é um dispositivo rúnico que envolve o uso do seu sangue pra te proteger. Quase que mais duradouramente, sem que você se preocupe, efetivamente. Ele meio que dissipa energias lançadas contra você, sacou? Um tipo de energia específico, pelo menos. Só que você lendo e pensando, o que você tem de informação mais ou menos é o seguinte: pra criar isso, você sabe que é uma parada relativamente difícil de fazer, ia depender de um certo tempo, ia depender também de um certo estudo prévio de você preparando esse conjunto de runas e a montagem desse artefato. Pra você definir as runas e conseguir fazer isso,
você vai ter que fazer um teste de visualização, que vai depender do seu raciocínio, o tempo que isso vai durar e o tempo que você vai demorar chegando a essa conclusão, beleza? E você vai precisar de alguns materiais que eu não sei se vocês têm, mas que você precisa ter pra fazer esse artefato. Manda cal. Você vai precisar de... e aí anota em algum lugar pra você. 10 gramas de ouro, 120 gramas de cobre, e você vai precisar de algumas tiras de couro, ferramentas pra derreter esse metal e produzir as runas nele. Não sei se você tem algum desses tipos de ferramenta. E agora, em esquema de mecânica. Você vai precisar passar num teste de visualização CD no mínimo 20. E isso eu vou botar aí nas suas anotações, tá? No mínimo 20, você consegue fazer usando a sua própria energia. 25, você reduz em 1 o custo permanente de Ainai que tu vai ter que gastar. E 30, você consegue criar fontes externas de energia. Eu vou botar tudo aí pra você ver. E qualquer coisa eu te explico. Tá, o 10 gramas de ouro, Estevão, eu tenho isso. Porque eu tenho uma barra de ouro de 100 PO aqui. Isso eu tenho. Você tem 1 quilo de ouro. Caralho, ele tá andando com uma barra de ouro de 1 quilo. Sim. As tiras de couro... É fácil arrumar, essa é a parte mais fácil do rolê. Essa parte mais fácil. Os 120 de cobre que eu não sei. Alguma das moedas é feita de cobre, Estevão? Os estéreis, mas eles não são de cobre puro, você teria que separar isso. Tá, mas 3 moedas de... Eu tenho 3 estéreos, não seria possível fazer... 3 estéreis não, mas outras pessoas não têm estéreis? É o de menos, né? Não, mas aí eu tenho até como converter, mas aí seria realista, né? Tipo, não faz sentido, não tem como... É misturado, não tem como. Não, dá pra separar, tipo, pra eu consigo fazer isso, eu consigo separar. Dá pra separar magicamente. Ou Tá. alquimicamente, dependendo dos artefatos que você tiver à sua disposição. Desculpa, eu só fiz um curso de ourivesaria e não tô muito ligado nas magias. Exatamente. Estevão, eu consigo derreter as coisas magicamente? Porra, exigiria uma boa energia, você consegue. Não, mas é porque eu só não sei se alguém tem. Eu vou perguntar, eu só tô esperando. Mas é isso. Então, no momento que você começa a olhar isso, Vitzerk... o Vitzerk não tá aqui. Tá sim. Vitzerk, você chega com o Sylphis. Pessoal, Oi. este é Sylphis. Ele é um morador daqui, como vocês podem ver. Ele sabe como a gente pode chegar na Arcárvore Dantu mais rapidamente. Eu me abaixo, assim... muito prazer. Mas eu queria saber se Olá. isso não vai causar algum problema pra vocês. O quê? Você levar a gente por esses caminhos, não sei. Eu não disse que levaria ninguém a lugar nenhum. Não, ele vai acompanhar a gente por segurança. Acho que do Também jardim. não vou acompanhar ninguém a lugar nenhum. Eu não entendi nada do que você vai fazer, então. Ele indicou um caminho, eu sei um caminho. É o que posso isso. fazer. Minhas responsabilidades são outras. Tenho outras coisas pra fazer. É isso aí. Eu vim aqui verificar quem são vocês. Encontrei seu amigo perdido na floresta e ele disse que precisava de ajuda. Nenhum de vocês vai ajudá-lo? Não, com certeza. É a nossa missão. Ele disse que precisava muito de ajuda. E ele olha pra vocês, assim, com os olhinhos arregalados dele. Senhor, eu preciso de ajuda também. Sabe onde eu consigo encontrar cobre aqui? Eu não sei o que é cobre. Quer uma fruta? Obrigado. Ele faz que não com a cabeça. Aí é muito esquisito falar com o espírito. Ele olha pra vocês, assim. E quando a Aisha fala com ele olha pra Aisha e fala: Você por aqui? Eu acho que eu te conheço. E ele se abaixa assim, tipo, o espírito dentro de você, amiga, te dá a informação que você precisa. Você é o Claro. viadão. Como você tem certo conhecimento compartilhado com essa criatura, você sabe que esse aí é um espírito guardião também. É responsável por essa parte dos bosques. É um espírito muito antigo. E aí você era, de certa forma, reverenciado, né? Por esses guardiões. Não precisa de reverência. Mas eu não esperava encontrá-lo aqui. As notícias tinham sido de que
Seu guardião havia falecido. Eu sinto muito a Lustriel. Eu acho que me falta informação. As informações não vêm muito mesmo. Você pode agir como você quiser. Tá. Muitas coisas aconteceram. Qual o seu nome? Eu queria dizer que eu tô pelada ainda, tá? Tudo bem. Ele também. Eu me chamo Silphis. E suponho que o seu corpo de sombras não saiba disso, não é? Queira me perdoar. Não tem problema. Seus olhos são muito bonitos. Ele cora. E as orelhinhas dele dão uma mexida assim. Eu acho que eu consigo enxergar toda a floresta. O rabinho através dele deles. abaixa e começa a balançar assim. É para isso que eles servem, senhora. Eu preciso da sua ajuda, Silphis. O que estiver ao meu alcance eu farei. Tem certeza que você não pode levar a gente até a... A Não. casa árvore. O Aldo falou que podia levar a gente até um lugar porque O era... limite do território dele. Ah, O limite do território vamos lá. dele. Tem certeza que você não pode me levar até o limite do seu território? Até o limite do meu território não tem problema. Você acha que a gente consegue chegar lá? Com a sua presença, senhora? Eu duvidaria caso não pudessem. Ele ficou chique do nada. Não, ele ficou respeitoso, Com a viado. Aisha Eu ele sou um falta- grande viadão. Você me respeite. O grande viado. Bom, nós estamos um pouco com pressa. Pode nos levar agora? Vocês estão prontos? Podemos? E ele vai ele saltita numa direção assim e fala, é pra lá. Estevão, antes disso, O quê? eu vou usar... vou pegar um dos meus estéreis e vou usar detector de metais, procurando se eu acho restos de cobre em qualquer lugar. Tá, ok. Algum de vocês tem cobre, galera? Tem cobre em algum de vocês? Alguém tem cobre, eu tô comprando cobre. Algum de vocês tem estéreis? Moedas? Tem cobra de só, cobre? ai. Tem Não serve, cobra. né? É cobra Não, no pronome neutro, né? Cobre. Eu nem sei onde eu vejo meu dinheiro. Eu tenho Ficou 3 com estéreis Deus. só. Opa, Eu não passa tenho pra cá, nada. passa... Você Deve. sente que na Dev tem um pouco de cobre. Você pode me passar esses seus estéreis aí só pra... Algumas das poções do Mirage tem cobre. Pô, mas aí separar é foda. É. Tudo bem. E você sente, né, tipo, em algumas direções, resquícios, mas nada muito concreto aí. Você tem... Aí na região onde você tá, de fato não tem muito cobre. Mas juntando as 6 moedas que eu tenho agora, dá tipo quanto? Uns 15 gramas de Dos- cobre. E aí? O que vocês fazem? Eu tô colocando eu coloquei as frutas na bolsa enquanto a Aisha tava conversando e comecei a vestir minha roupa. Ok. Silphis, nós precisamos arrumar só algumas coisinhas. Você gostaria de comer essa fruta? E aí é uma fruta meio uva, sabe? São vários gominhos assim. Aí eu levo até ele e ponho na Eles boca não dele. comem essas assim. coisas, Aisha. São as minhas favoritas, senhorita Lustriel. Ou queira me perdoar, o seu nome de sombra é? Aisha. Aisha de Jamile. Senhorita Aisha. Achei que vocês Ele- não comiam. Ele come que nem bode, assim, sabe? Que os dentes dele vêm pra fora e aí vem um beijo assim. Você é uma gracinha, sabia? Não. E o Estevão, rabinho balançando. eu vou chamar o Mirage e falar, Mirage, olha só. Que eu foi, preciso parceiro? Eu preciso de muito cobre. Muito cobre. Cara, eu pensei Não que é a gente tinha tanto saído. cobre. Eu pensei que a gente tinha saído dessa vida, Cairo. Olha só, eu preciso de algum cobre. Não é muito, mas é algum cobre. Eu encontrei... Eu com a magia, eu consegui achar aqui perto. Eu preciso da sua ajuda pra coletar esse cobre. Você falou que tem alguns pontos que tem um resquício de cobre aqui perto. Eu vou procurar esses resquícios. Mesmo que seja pouquinho, pouquinho várias vezes. Você tá contando com as minhas 3 moedas? Já, tô contando. Ah, então vou tirar daqui. Eu vou considerar que você tá fazendo isso então, cara. Enquanto vocês viajam aí, você Sim, vai estar sim. meio que tentando recolher cobre do solo, assim. Eu vou ver quanto você vai encontrar, beleza? Eu não Boa. tenho um puto, Cairo. Mas Ok. é cobre.
Vocês conversam alguma coisa? Vocês vão interagir de alguma forma? Então, Witzer que voltou depois de ter ficado um tempo na floresta sozinho com um cara, alguém vai perguntar alguma coisa? Alguma coisa? Eu fiquei sozinho com o boss. Eu Eu não vou perguntar nada não, porque já tô super habituada, já tô achando que é uma coisa assim, do lugar mesmo. Você vai buscar coisas e conhecer melhor o lugar, e você volta com pessoas Indicando caminhos. contigo na coleira, qualquer coisa do tipo. Tá bom. Então, eu vou dedicar esse momento, enquanto o Sylphie estiver com a gente, pra tentar entender melhor como eles vivem, onde habitam e... Como reproduzem. Que comem. O que Do come? que se alimenta. E de que se alimentam principalmente. Eu estou muito curiosa com isso, eu quero muito saber. Kyron, Mirage... Aí a gente tava conversando, eu tô falando tipo assim, boa, Mirage, eu tava ali lendo, mas eu vi que você tava mexendo a pedra com a mão. Achei bem da hora isso. Você tá chocado, evolução, olha. Você tá chocado? Eu pego uma pedrinha que tá no chão assim, levanto, rodo e taco no chão de volta. Olha só o que você faz. Salazar, você É o quer fazer Eng, alguma né? coisa? Tipo, com as pedrinhas. Não, né? Eu estou observando também. Eu estou observando, não tem muito o que eu fazer. Só queria destacar que eu tava observando bastante também a Aisha fazendo aquilo que eu tava pensando que um dia eu poderia. Eu tava observando a Aisha, como ela travava o bicho. Como é que é o nome dele? Não sei. Sylphie. Tá com Porque ciúme, né? Não eu tava pensando que talvez um dia eu poderia usar esse comportamento dela, sabe? Quando eu precisar, tipo, algum dia me vestir de Aisha e poder, tipo, reproduzir essa cena com alguém, entendeu? Isso! Já tá pensando em pegar a pele da Detalhando, cobra. pegando os trejeitos ali das pessoas. Tá bom, entendi. Entendi, Beleza. achei da hora. Tem gente que eu achei muito problemático. Que É um pouco pessoa psicopata, né? esquisita. Salazar, Oi. você gostou do nosso banho? A água tava boa. Sua água? É. Você sente o seu corpo corando e seu sangue esquentando um pouco. Entendi. Os peixes também fizeram sua cutícula? Eles ficaram dando bicadinhos na minha pele. Foi gostoso. Acho que não me deparei com nenhum peixe, não. Tá. O Silvius vai respondendo as perguntas que vocês fizerem. Eu vou dar direito a cada um perguntar uma coisa pra... Eu me apresentei pra ele. Na verdade, eu apresentei todo mundo. Eu não tenho vamos pergunta. supor que vocês fizeram ali as interações durante um pequeno trecho da viagem. A viagem que ele vai fazer com vocês é por essas árvores, beleza? E ele vai dizendo pra vocês que é melhor nós virmos por aqui, porque se precisássemos ir naquela direção, vocês teriam que se deparar com o pântano. E o pântano não é tão agradável. E aí ele fala um nome meio que impronunciável de umas criaturas que tem lá. E ele fala, e isso pode ser um pouco problemático, principalmente pra criaturas das sombras como vocês. Mas venham por aqui. E aí ele vai guiando vocês por essas árvores enormes que eu botei aí. Uhum. É meio que a paisagem que vocês vão vendo, ok? Conforme vocês passam. Eu tenho alguns traumas com pântanos mesmo, viu, senhor Patinhas? Senhor Patinhas! Vocês querem fazer alguma Obrigado. pergunta? Eu quero. Eu quero, tipo assim, em algum momento que eu achar um cobre no chão, porque eu vou achar que tem por ali, um cobre na árvore no chão, pegar isso aqui, ó. Sylphie, é isso. Eu preciso achar isso. Tava aqui no chão. Você tinha nas moedas, né? Mas ele não sabia o que era, né? Mas aí, tipo, eu quero mostrar no mundo dele como é que é. Porque a moeda tá no formato, entendeu? Então, cara, o que você vai fazer é meio que... Mano, tu vai gastar energia do caralho. Porque magicamente você vai ficar sustentando essa magia por um tempão. E você vai, tipo, puxando efetivamente da terra minério de cobre, sabe? Tipo, átomos de cobre que você vai encontrando por aí, basicamente. E aí, eventualmente, você tem uma bolinha de cobre, sabe? Então, eu quero mostrar pra ele. É isso que eu quero, cobre. Tava aqui na terra. É melhor não fazer, né, viado? Não, eu quero mostrar pra ele, porra. Eu aí. Cara, joga aí um D6 e vai ser a quantidade de gramas que você encontrou. 6, Um D6. 4. Você vai gastar 10 Jainai pra cada um que você tiver tirado. Cada grama, né? 10 Jainai?
Tá, eu tenho 8 de base. Vou ficar então... puto com o Kyron. Por que, cara? Muito foi Você vai ver. Tudo bem, vai lá, legal. Ele encontra esse cobre. Quais são as perguntas que vocês querem fazer pro Sylphis enquanto ele tá com vocês, galera? Sylphis, eu queria saber... Se não for muito incômodo você me responder, não sei, fico meio sem jeito de perguntar. O que vocês comem por aqui? Vocês se alimentam? É claro que nos alimentamos. E com que vocês se alimentam? Tudo. Tudo? É. Não é assim que vocês se alimentam? É porque a gente come carne, Comida, dos né? bichos e peixes e... Ah, você diz pela boca. Como que você se alimenta, então? Se não é pela boca? Ele ficou um tempo confuso, assim, pensando em como ele vai te explicar isso. Acho que sei. Sabe as plantas? Sim. Como que você alimenta uma planta? Com água? Elas fazem fotossíntese. Bota o quê? Fotossíntese. Tá escrito aqui. Não teremos magia, tá falando sobre essa fotossíntese, Gisel? Ai, Gisel, eu tenho esse livro, eu sei do que você está falando. Bem, então é isso que a gente faz, eu acho. Vocês absorvem Vocês energia se do alimentam solo? com o sol? Vocês não? Não. Mas será que Como você vocês pode se ensinar alimentam? a fazer isso? Eu não sei se eu posso te ensinar a fazer isso. Ninguém nunca me ensinou a fazer isso, eu só faço. E vocês se importam se a gente come os peixes dos lagos de vocês? Quem tem que se importar são eles. I love it. Os peixes não são meus, nem do lago, nem seus. Não são meus mesmo. Tô confusa. Meu Deus, onde que vai parar isso? Tem problema se a Cara. gente come os peixes? Deve ter pros peixes. Eu não gostaria que me comessem. Eu tento evitar isso, inclusive. Então é problema dos peixes e de mais ninguém. E talvez de quem tiver o peixe dentro de si, né? Imagina um peixe nadando na sua barriga. É que eles deixam de existir com vida. Eles perdem a vida deles. Não perdem não. Se eu comer você, você acha que você não vai perder a sua vida? Bem, mais ou menos. Entendi onde você quer chegar. Mas eu não comeria você, tá bem? Eu fico feliz por isso. Eu comeria você. Senhorita Industrial, por favor. Vocês são muito estranhos, vocês dois. Eu tô brincando com Você também fica comendo peixe? Comendo peixe. Pela boca. Eu preciso te perguntar uma coisa. Diga. Eu como pessoa com sombra, um dia tive uma mãe. Você come pessoas Não. com som? Desculpa. Eu sou uma pessoa com sombra. É que a gente tava falando sobre comida. Sim, faz sentido. Eu sou uma pessoa com sombra. Apesar de você saber quem tá dentro de mim. E nós, enfim. Eu tive uma mãe. E ela se tornou uma guardiã também. Há pouco tempo atrás. Mas ela foi absorvida por um mal. Você sabe se ela viveu bem por aqui? Eu sei o nome de espírito Quem era dela, sua mãe? Estevão. Quem era a guardiã? Você sabe o nome dela. Bom, o nome dela na Terra era Sara. Acho que eu não conheci. Tá tudo bem. Me desculpe. Não tem problema. Eu vou me consertar assim, porque eu acho que ele é baixinho, né?
E eu Aham. sou meio autona. Aí eu vou me consertar e Sim. continuar andando, assim. Ele fala, bem, eu posso vir até aqui. O resto do caminho é com vocês. Acho que cruzamos o pântano e vocês não terão que enfrentar alguns perigos que teriam lá. Para pessoas de sombra como vocês. Muito obrigada. Eu sei que parece que eu fiquei mais confusa, mas eu acho que eu aprendi bastante coisa com você. Que bom. Foi um prazer também conhecer vocês e um pouco dos costumes estranhos do povo de sombras. Eu nunca tive muita oportunidade de falar com vocês, sabe? Em geral, quando vocês estão aqui queimando, roubando e matando coisas. Um pouco como seu amigo, com o tal do cobre. Mas acho que é tão pouquinho que ninguém vai se importar. Oi? O moço do cobre tava no banheiro. Pera aí, voltei. Tá tudo bem, senhor. Você pode fazer suas necessidades, não tem problema. Mas esse é um dos problemas que vocês acabam tendo, né, quando comem coisas pela boca. Eu queria agradecer muito por você ter... Você aceita? É verdade. E como forma de gratidão pra você, Sylphis, você verá o meu novo truque de malabarismo com pedrinhas rodopiantes. Ele fala, caramba, você sabe controlar o Aenai. Não é todo mundo que consegue, não. É a primeira vez dele fazendo isso, tá? Ele é novo nesse mundo, ele não sabe. Ele fala, eu também sei, olha. E aí ele bota a mão na árvore, e aí a árvore começa a ter uns veios de luz que nem o Eris tinha visto. Tem uns veios de luz que percorrem por baixo da casca da árvore, assim. E aí a árvore começa a se balançar, e algumas folhas começam a cair girando, assim, da árvore, e param ao redor dele, e começam a voar ao redor dele umas folhas meio verdes e azuladas, assim, formando, tipo, meio que a aparência de um monstro, assim. E aí ele faz as folhas irem pra trás, bota a cara pra fora, assim, no meio das folhas, e tem duas folhas fazendo um bigode nele. E aí ele mexe o bigode, assim, com o nariz, e fala... Aenai! E as folhas caem no chão, assim. Exibido. O meu truque é melhor. Ai, mas não é não, ele ganhou disparado. Essa árvore, Estevão, junto com as folhas tinham caído algumas flores dela. Eu pego uma e dou pra ele e falo... Isso é pra você lembrar de nós. Obrigado, senhorita Aisha. Bom, temos que ir. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Adeus. Volta bem. Tenham uma boa viagem. O Cuidado. Victor E tomem cuidado. tipo, O faz uma garoto está só. reverência e continua andando, tipo... Eu vou gritar assim, Estevam. Se achar cobre, me manda pelo correio. Continua. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Ele existe graças aos membros do nosso canal de financiamento lá no Apoia-se. Dá uma olhada lá e considera apoiar também. Além de me ajudar a criar mais conteúdos de RPG escrita, você ainda recebe umas recompensas iradas. Me segue lá na Twitch e entra no nosso canal do Discord. Os links estão aqui embaixo na descrição.